Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até às 12h30. Bom, eu quero compartilhar com vocês agora algo que aconteceu ainda há pouco, durante uma experiência fora do corpo, quando eu encaixei no corpo humano com aquela clássica sensação de cair de alta altura, se fundindo no corpo humano com aquele solavanco característico, que toda pessoa que tem experiências fora do corpo experimenta na hora do retorno. Muitas vezes pode ser de forma lenta e gradual, como pode ser de forma abrupta. Você sente um repuxão na parte de trás da cabeça extrafísica, ou para a cabeça, se assim quiser chamar, e essa fisgada sempre na base da nuca ou na parte de trás das costas dá um repuxão. É a ação do cordão de prata tracionando o corpo astral de volta para o corpo humano, e é a sensação abrupta de encaixe no corpo humano com uma repercussão física logo a seguir. É claro que este é um sintoma natural e normal. Eu estou acostumado com isso desde a adolescência. Olhando a literatura antiga, principalmente de ocultismo, quando se tratava das saídas do corpo, alguns autores, até para meter medo nas pessoas que estavam fora desses estudos e que não eram iniciadas, e até como forma de preservação do estudo espiritual que outrora era esotérico, era interno, muitos ocultistas então escreviam dizendo que na hora do retorno ao corpo, se o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, como vocês sabem, na hora do retorno à matéria, viesse muito rápido, poderia causar um choque no corpo humano, causando parada cardiorrespiratória abrupta. Por incrível que pareça, havia esse tipo de informação ventilada décadas atrás para meter medo nas pessoas que estavam fora dos estudos espirituais, sendo que iniciados dentro de diversas tradições espirituais, vêm narrando saídas do corpo de forma normal há milênios, desde a velha China no taoísmo, desde a velha Grécia no hermetismo, desde as tradições herméticas do Antigo Egito até descrições iogues vindas do hinduísmo clássico. Então, esses relatos históricos e depois a literatura moderna de saída do corpo, principalmente a partir do século XX em diante, porque do século XIX para trás, a gente não tinha literatura específica de saídas do corpo. O que havia era um capítulo ou outro dentro de uma outra obra que versava sobre vários temas e que num dos capítulos falava de saídas do corpo. Então a gente tem, por exemplo, diversas obras dentro da área espírita que tinham capítulos específicos de saídas do corpo. Por exemplo, o próprio Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 8, chama-se Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400. São as saídas do corpo no contexto espírita da época de Allan Kardec, na França, a partir de 1857. E se a gente olhar os clássicos da área espírita, Leon Denis, Gabriel Delany, até o próprio Camille Flammarion, vocês verão em algum momento algum capítulo falando de saída do corpo, mas não havia um livro específico falando daquilo exatamente. Haviam relatos do Emanuel Swedenborg, sueco, desde o século XVIII, mas relatos fragmentados dentro de doutrinações religiosas. Por exemplo, não havia um livro específico de alguém falando: deitei, senti minha aura dilatar, não conseguia me mexer, me senti flutuando por sobre o corpo, entrei num túnel de luz, me vi num outro plano, uma consciência espiritual me passou algo, caí dentro da matéria relembrando tudo. Você não tinha obras assim, tinha capítulos falando de forma genérica sobre saídas do corpo. Inclusive na área espírita tem um livro chamado Animismo e Espiritismo, do Alexander Nikolaev Aksakov, um autor russo da virada do século XIX para o século XX, em que ele analisa fenômenos anímicos e mediúnicos e cita diversos relatos projetivos
anímicos e mediúnicos, dando um leque bem aberto na virada para o século XX do tema. Na área da teosofia, no século XIX, também o que havia era uma menção ou outra sobre corpo astral, corpo mental, por exemplo. Já no século XX, as obras clássicas do Leadbeater, da Annie Besant, Ginara Jadasa, Major Arthur Powell e outros começaram a falar mais, mas sempre de forma parcial, nunca de forma direta. E algumas obras de ocultismo, que vêm do século XIX, Papi, Stanislas de Guaita, o pessoal da Ordem Martinista, também tocava em algum tema o clássico Zanoni. Na Inglaterra do século XIX também cita de leve o tema. Então, quando entra o século XX, a partir de 1908, começa a surgir alguns autores que começam a falar de saídas do corpo fora do contexto místico geral. Isto começou a partir de 1908, com um livro chamado In the Beginning of the Ship, de autoria de Vincent Newton Turvey, autor inglês, que falava claramente no livro dele o seguinte: eu moro em Londres, tenho saídas do corpo de forma natural, não sou médium, não sou iniciado em nada, não sigo área nenhuma e eu tenho saídas do corpo e para mim isso é um potencial natural. Então ele quebra um paradigma histórico, porque naquela época, dentro do imaginário místico popular, se dizia que quem saía do corpo eram médiums, ou iniciados numa fraternidade esotérica, ou o yogi morando na caverna do Himalaia. Ninguém imaginava que isso poderia ser um fenômeno natural ocorrendo com pessoas, independentemente de raça, de credo, de cultura, ou de sexo ou condição econômica ou social. Então esse livro, In the Beginning of the Ship, que é um inglês arcaico da época vitoriana, seria algo, a tradução assim, o início da pureza. Ele quebra um paradigma histórico e, por incrível que pareça, muitos estudantes de saídas do corpo do Brasil nunca leram essa obra, que é aquela que abre, vamos dizer assim, o registro urbano de saídas do corpo de forma natural, sem o revestimento místico do século XIX para trás. Depois, as outras obras clássicas que saíram, e aí vocês já ouviram tantas vezes eu falar, 1926, O Médico da Alma, Irã, que era o pseudônimo do Marcel Louis Forran, na França. Depois, 1938, Oliver Fox, na Inglaterra, que era o pseudônimo de Hugh Kellaway. E, posteriormente, a partir da década de 1960, as obras clássicas do Dr. Robert Krukol, na Inglaterra, infelizmente nenhuma delas traduzida para o português até o momento. E aí, quando chega em 1971, vão surgindo os projetores na época moderna, né, com narrativas contemporâneas, como Robert Alan Monroe, com o livro Viagens Fora do Corpo, a partir do início da década de 1970. No final da década de 1970, os relatos do livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, excelente livro. Depois, na década de 80, Projeciologia, também do Valdo Vieira, obra clássica, imperdível. E tantas outras literaturas clareando o tema, dando uma conotação mais direta, não mais como livros de ocultismo antigo ou livros do espiritismo do século XIX. Autores contemporâneos narrando saídas do corpo nas grandes cidades, não na caverna do Himalaia nem na pirâmide do Egito. E isto, é claro, desmistificou bastante o tema, estimulando a outros a também falarem suas experiências. Na internet hoje tem muitos blogs, sites, canais no YouTube com muita coisa. Temos aqui o programa Viagem Espiritual, né? E outros programas aqui na grade da rádio que também falam um pouquinho do tema. Hoje a gente tem abordagens muito diretas, específicas, não engessadas com esta área ou com outra. Então, voltando ao que eu estava comentando, os livros antigos de ocultismo falavam de supostos perigos da saída do corpo e notadamente na hora da volta, que era o que eu estava iniciando o papo, de que poderia o corpo astral voltar com tal velocidade que causaria um impacto no corpo humano, podendo causar morte. Ora, pessoal, o corpo extrafísico é dotado de alta plasticidade. Ele não é condensado como o corpo humano, é um veículo de manifestação da consciência de uma energia mais sutil, que pode tomar a forma do que a pessoa quiser. Na maioria das vezes, como já contei em tantos programas anteriores, podendo assumir o formato humanoide por duplicação mental do condicionamento da pessoa. Mas muitas vezes uma forma mais energética, uma esfera de luz,
por exemplo. Então, na hora da volta, não tem como esse corpo dotado de alta plasticidade se chocar com o corpo humano a ponto de causar um impacto, porque se isto fosse possível, quebraria a cama no impacto também. É uma besteira isso. O que acontece é uma repercussão abrupta, porque em condições normais, o cordão de prata, que é uma série de filamentos energéticos que interliga o astral ao físico, traciona o corpo astral, mantém ele dentro do campo áurico, flutuando e lentamente vai encaixando na matéria com a pessoa já inconsciente. Se vai lembrar disso ou não, aí é outra situação. Mas muitas vezes essa volta pode ser abrupta, como a que eu estava narrando, a sensação de cair de alta altura e você abruptamente encaixa com a sensação de aterramento, vamos falar diretamente assim, e abre os olhos contendo a memória toda. A vantagem desse tipo de experiência é que você registra melhor a memória das saídas do corpo, porque se você encaixa na matéria, apaga e dorme 2, 3 horas, quando você despertar finalmente, as imagens do que você viu fora do corpo estarão misturadas com as imagens de sonho que o cérebro produz dentro dos ciclos do sono, de forma natural. E aí vai parecer uma mistureba danada de onirismo com imagens projetivas e a pessoa não vai conseguir filtrar corretamente o que é real, o que não é. Agora, se ela encaixa abruptamente, ela abre os olhos na hora, ela lembra ou da experiência integralmente, ou do cerne da experiência, algo que ela registrou de forma marcante fora do corpo. Aquelas coisinhas da sensação da saída, ou sensações projetivas, às vezes, ficam amortecidas na hora que você volta. Você não lembra de ter saído do corpo, você só lembra da volta. Tá? Muitos autores achavam que era a pessoa voltando de uma experiência inconsciente e só tomando consciência na hora da volta. Mas em outras vezes acontece o seguinte, você estava totalmente consciente num plano mais alto, o cordão de prata puxa, porque o metabolismo está ativando nos ciclos naturais de ondas cerebrais dos ciclos do sono, normais, e aí a pessoa é repuxada, a revelia de onde ela está. São ciclos do corpo que não respondem ao que o espírito quer, são os ciclos da matéria. Puxa a pessoa de volta. E aí, na hora que ela encaixa, tá, ela pode rememorar aquilo que ela estava conversando com alguém do lado de lá, mas não os detalhes, quem era, ou o minuto que ela saiu. Simplesmente ela vai ficar com o que seja mais importante, que foi o caso que aconteceu comigo ainda agora, quando na hora do encaixe eu me lembrei de estar conversando com uma presença. Pessoal, era uma esfera de luz, totalmente consciente. Você está de frente com uma entidade que é amor e inteligência somados, equilibrados na sua frente. Essa entidade percebe tudo que você pensa, tudo que você sente, conhece você profundamente. Sabe aquele defeitinho que você tem escondidinho lá no fundo? Ela percebe, mas não há nenhuma condenação de nada. Existe uma compreensão de tudo, sabe? Esse ser de luz já passou pelas etapas que nós estamos passando agora, etapas ocupando corpos humanoides em orbes apropriados para tal experiência. Já passou por tudo que nós estamos passando, já deve ter passado até Covid em outro lugar, né? Ou em outra vida, e venceu sua prova, venceu a dor, venceu os desgastes inerentes à experiência material. E ele compreende completamente. Na minha frente, eu estava numa situação em que eu estava também com o meu corpo espiritual, o meu psicossoma, corpo astral, perispírito, chame o nome que você gostar mais. Estava ali, totalmente consciente também numa forma luminosa. Eu não tinha formato humanoide, eu era também uma esfera, mas é claro que essa esfera que estava na minha frente era muito mais sutil. Eu estava apenas numa experiência, eu estou ligado à matéria, e ele não. E ele é um ser de luz, sabe? Aquela entidade que chega e você fala, caramba, não é o teu parente desencarnado, não é o amigo espiritual que aparece, é uma presença marcante, consciente, amorosa, serena, tranquila, e aí mente a mente, como é próprio dessa situação, ele me passou alguns apontamentos. É claro que ele não me pediu diretamente isso, mas intuitivamente eu sabia que isto era uma informação para ser veiculada aqui para vocês no programa Viagem Espiritual. Ele não falou assim, desce lá e fala isso para os ouvintes da rádio. Não é isso, pessoal. É uma coisa direta, mente a mente. Você faz uma pergunta mentalmente. Antes que você
termine a pergunta, a resposta já está automaticamente na tua mente, telepaticamente. É uma linguagem transmental que não tem como reproduzir aqui. Não é uma voz mental, é um bloco de ideias instantâneo, mente a mente. E eu sei que vários de vocês que tiveram experiências fora do corpo, já experimentaram esse tipo de situação também. E ele me passou um apontamento que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, né, no programa de hoje, porque pode levar algum conhecimento a mais. E isso está sempre no terreno do esclarecimento da consciência de forma geral. Eu estou olhando aqui o tempo e já está esgotando rapidinho aqui, e eu vou soltar uma gravação para vocês de 10 minutos que eu fiz essa semana. Ela está direcionada para vocês também, e depois no segundo bloco eu conto o que esse ser me pediu para veicular hoje no programa. Escute a gravação agora que você vai gostar muito também. Daqui a pouquinho eu retorno no segundo bloco. Às vezes, o alto orienta para que alguns seres de luz desçam e reencarnem entre os homens da Terra, para a melhoria da coletividade. Então, essas almas livres condensam sua própria energia e se aproximam do mundo dos homens. E finalmente envergam um corpo carnal para expressar como ser humano no mundo as orientações do alto e para cumprir suas missões entre os homens. E assim, eles surgem no mundo. São os grandes músicos inspiradíssimos, vertendo canções e músicas que melhoram a todos. Eles são os grandes poetas que vertem poemas maravilhosos que encantam o coração de quem os lê. Eles são os médicos abnegados que se dedicam de coração ao seu mistério, ao seu trabalho. Eles são os cientistas dedicados para o bem da coletividade em suas pesquisas. Eles são muitos outros em diversas áreas. Homens e mulheres virtuosos, cumprindo as determinações do alto entre os homens. E para cumprir suas tarefas, eles mesmos se esquecem do passado para que possam cumprir a presente etapa de sua missão como ser humano igual a todos. E do mais alto, do além, outras almas livres tranquilas e magnânimas velam silenciosamente pela humanidade. Então, nestes dias tão pesados e atribulados no mundo, pensemos nas almas livres que ajudam os homens na longa travessia das existências seriadas. E que fazem isso somente por sua bondade,
sem nada exigir, sem nada julgar, simplesmente amando invisivelmente. Pensemos então nas almas livres, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. Nestes dias tão densos, energias pesadas ficam atreladas ao duplo dos ambientes, mesmo dentro das residências. Entidades pesadas se aproveitam e se inserem nos ambientes domiciliares para propagar confusão e mais tensão, se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas e famílias para a prova atual da humanidade. E eles deixam no duplo das paredes emanações pesadas, larvas astrais, que muitas vezes parecem insetos pululando na aura das paredes, coisas escuras que se arrastam pelo teto e as paredes. E infelizmente isto ocorre em muitos lares. E você, que agora me escuta, que trilha alguma senda espiritual, proteja sua casa e sua família. Então, pense nas almas livres, abraçando silenciosamente a sua casa, o seu lar, sua família. Uma energia sutil entrando e permeando toda a sua residência e dissolvendo coisas pesadas aderidas na aura dos objetos e das paredes. Você sabe vibrar uma prece, uma energia, sabe acender seus chakras, sabe expandir sua aura. Faça isso com diligência, tranquilidade e pense ao mesmo tempo nas almas livres, para que elas inspirem a você a ser tranquilo e magnânimo, tranquila e magnânima, como deve ser. Eleva os seus pensamentos, que o seu coração esteja radiante, que suas mãos sejam de luz e que o astral da sua casa seja como um sol e que todos possam melhorar muito, incluindo nisso as presenças extrafísicas adjacentes, que possam seguir na luz e que ao mesmo tempo nós aqui embaixo possamos também seguir na luz, vencendo as provas da matéria, vencendo a nós mesmos também. Existem almas livres nos planos extrafísicos e algumas delas também estão aqui encarnadas na Terra, às vezes de forma anônima, serena, tranquila, sem que nós percebamos. Elas não se deixam ver, vivem anonimamente, de formas que nós não entendemos, e ajudam em silêncio, usando a energia da matéria, a qual estão envergando, para ajudar proximamente a humanidade. E existem aqueles seres de luz que desceram à Terra para ajudar. Médicos, poetas, músicos, cientistas, que ajudam a coletividade com suas criações, suas atuações e tantos outros que trabalham em tantas outras áreas, melhorando a coletividade com seu mistério, com seu dharma, com seu trabalho. Vamos dissolver
as crostas pesadas nos nossos lares. Vamos dissolver as crostas pesadas dentro de nós mesmos. Vamos tornar os nossos chakras como pequenos sóis, nossa aura com um brilho lindo e nossa casa abençoada. Pensemos então nas almas livres, tranquilas e magnânimas. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Bom, deixe-me dar sequência ao papo que eu estava levando no primeiro bloco com vocês. Então, ali, de frente com essa entidade, ele ou ela me passou mentalmente um bloco e eu caí dentro do corpo na sequência, lembrei exatamente do diálogo transmental, não me lembro de ter saído, eu deitei para dormir e quando despertei estava fora do corpo lá, aquela típica experiência que na primeira parte você sai de forma inconsciente e desperta do lado de lá consciente sem saber como foi parar naquele ambiente. E aí vivencia algo e depois cai dentro da matéria e aí pode lembrar ou não. No meu caso eu lembrei, né, com essa volta abrupta me ajudou a rememorar. E no passado eu acredito inclusive que os ocultistas, quando diziam que era perigoso esse tipo de volta abrupta, eu acho que na verdade eles queriam afastar as pessoas dos estudos espirituais, as pessoas que tivessem medo, porque naquela ocasião se falava de uma têmpera, de uma coragem para enfrentar o invisível e o desconhecido. E alguém com medo disso ou daquilo jamais vai vencer a si mesma, porque tem medo às vezes do próprio mergulho dentro de si própria para perceber o que precisa mudar, o que precisa crescer dentro dela mesma. Então, se falava outrora nas lides ocultistas e esotéricas que vencedor é aquele que vence a si mesmo. E esse tipo de ideia a gente vê permeada em todas as áreas, né? Se fala isso de uma forma ou de outra. E só alguém com muita coragem para vencer a si mesmo, a mergulhar em si próprio e transformar e melhorar a si mesmo, né? E é um processo difícil para nós todos, para mim, para vocês. A gente sabe como é dureza esse processo de lidar com a gente dentro de nós mesmos, não é isso? Todo mundo sabe a encrenca que é policiar mentalmente a si próprio internamente, e é talvez por isso que muitas pessoas prestem atenção na vida do outro lá fora, porque ao prestar atenção na vida do outro, ela deixa de prestar atenção dentro dela, e aí ela não encontra os monstros dentro dela que ela tem que vencer, ela fica vendo os monstros das pessoas de fora, o trabalho dos outros, ao invés de realizar o dela e de permear a si próprio com algo melhor. Então, esses mergulhos dentro de nós mesmos são vitais. Eles podem acontecer por diversas vias: a meditação, a reflexão ponderada e serena sobre vários temas, o exercício da parte espiritual correta, consciente, libertária, lúcida, né? Livre ao mesmo tempo, e também as experiências que ocorrem parapsíquicas, que são naturais do ser humano. Nenhum de nós tem que pedir permissão ao plano espiritual para exercer o parapsiquismo que é nosso, natural. Não é necessário um guru abençoar a gente, ou um mestre ocultista iniciar a gente num grau para a gente ser o que nós somos, espíritos encaixados na matéria, com potencial enorme a desenvolver, né? Com toda a luta interna que a gente precisa fazer e o potencial estelar que todos nós temos. Nenhum de nós precisa de uma autoridade externa autorizar o crescimento que é a obrigação da gente pelo nosso próprio discernimento. Eu não preciso que um mestre ou um guru me diga o que eu devo fazer, porque por discernimento eu estou observando, eu estou trabalhando em cima, estou estudando, e com vocês também é assim. Então é muito ruim entregar o discernimento e a consciência para outra pessoa dizer o que você tem que fazer, né? É importante desenvolver discernimento, estudar, aprofundar, para ter a própria autocrítica, para poder saber por onde vai, com segurança, inteligência, amor, alegria e energia positiva. Então, no passado, os ocultistas falavam que era perigoso
o retorno na matéria de forma abrupta e a própria saída do corpo como forma de exteriorizar um afastamento das pessoas que não tivessem têmpera para enfrentar as grandes lutas dentro do processo iniciático. Por isso que se falava antigamente disso em diversos contextos e também se atacava a mediunidade, isto no século XIX, quando hoje a gente vê que não é isso, simplesmente era ranço esotérico contra as novas doutrinas que estavam aparecendo, no caso o Espiritismo no século XIX, e também, no caso, muitos grupos ocultistas atacaram a própria teosofia da Blavatsky, porque era uma modernidade para a época. E hoje, olhando tudo isso de conjunto, a gente tem que filtrar. Então, voltando ao motivo pelo qual se falava que voltar abruptamente era ruim, não era isso não, é porque voltando abruptamente, a pessoa abriria os olhos e lembraria de tudo, e aí se libertaria do jugo iniciático, ou do jugo doutrinário, de qualquer doutrina que estivesse dizendo o que ela deve fazer, porque desde que ela saiu do corpo viu, ela não tem dúvida, ela encaixa na matéria, ela sabe que o resto do mundo vai falar que não, mas ela sabe, e ela sabe não como um fanático daquilo, porque fanático não sabe nada, por isso que é fanático, né? Eu estou falando certeza, algo íntimo, você sabe. As pessoas vão falar, eu não acredito nisso, prova para mim. Você está tranquilo com o que você faz, está seguro com o que você sabe, por causa da experiência ser real. Então, por isso o encaixe abrupto, ele traz a memória. E por isso o pessoal outrora dizia que era perigoso para bloquear esta possibilidade. Que as pessoas com medo nem se arriscariam a tal experiência. E no meu caso, como de tantos outros de vocês, a gente não arriscou nada. Eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos. Aquilo me atropelou, eu não estava atrás de nada. E me obrigou a estudar, me obrigou a crescer a própria experiência. Eu não fui atrás dela. A experiência aconteceu, como acontece com vários de vocês. A revelia como potencial parapsíquico natural. E repito, independente de credo, de crença, de altura, de sexo, de nada, é potencial do espírito encaixado na matéria poder se desprender temporariamente nas situações que o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais também, notadamente durante o sono, mas também nos estados alterados da consciência, na meditação, muitas vezes nos estados anímicos mediúnicos bem variados, como potencial natural que emerge na própria pessoa. Mas sempre chega alguém com um livro pesado de alguma área querendo doutrinar você e engessar você dentro dos parâmetros daquela área, sendo que a experiência fora do corpo que você está tendo, ela é libertária. Por exemplo, eu estava de frente com uma entidade dessa sutil, encaixei na matéria, me lembrei do que ele me falou, tá? Não pedi permissão a ninguém, ele simplesmente estava ali e eu de frente com ele. Isso não tem nada a ver com a doutrina X ou Y, é a experiência fora do corpo, ocorre com outras pessoas de diversas áreas. Então, o que é que ele me falou? Resumindo aqui com as minhas próprias palavras, e eu estou explicando os mecanismos da volta, porque com muitos de vocês assim, não tenham medo. Eu trabalho com isso desde os 15, eu vou fazer 60. Isso é normal, eu garanto para vocês, com décadas de experiência em cima do lombo projetivo, se é que eu posso chamar. E eu não estou falando isso como teórico, esse ou aquele de uma área, presa à nomenclatura essa ou aquela, que não tem prática nesse tipo de experiência. Estou falando direto, projetor extrafísico, diretamente há décadas mexendo com isso e com segurança no que eu estou falando e sem querer te doutrinar. Simplesmente o que eu estou falando aqui acontece com vários de vocês. O que ele passou, resumidamente, era o seguinte: tudo o que você for fazer, espiritualmente falando, seja um estudo espiritual, seja uma reunião, sabe, faça aquilo de todo o coração, não faça de forma automática, como um repetitório mental na mente, ou uma coisa automática. Faça aquilo com lealdade, com alma e valor, como assim ensinaram todos os grandes mestres que um dia desceram aqui para deixar suas lições libertárias aqui para nós, tá? Faça de todo o coração, com alma. Você vai fazer uma prece? Faça essa prece de todo o coração, com toda a sua alma. Não faça aquilo apenas mentalmente, como um condicionamento. Você vai fazer um mantra? Não canta aquilo de forma automática. Não repita aquilo dentro do chakra de forma automática. Simplesmente coloca a alma naquilo que você gosta, sabe? Dentro da linha que você gosta, dentro dos luminares espirituais que você admira. Procura com amor e respeito a esses próprios luminares
trabalhar com toda a sua alma, todo o seu coração. Se você é cristão, gosta de Jesus, somente de pensar em Jesus e nos belos ensinamentos dele, isso já deveria deixar você admiradíssimo, admiradíssima, sabe? Fremindo o seu coração em ondas de grande amor. Não se pode falar do ensinamento de Jesus de forma automática, como religiosos fanáticos fazem, né? Mais interessados em doutrina do que no ensinamento ser utilizado na prática da vida deles mesmos. Se você gosta do Buda, que na hora que você concentrar no Buda, ou um mantra budista, ou a meditação, que isso comova você, que isso desperte sua consciência. Gosta do Krishna? Pensa nele com grande amor. Pensa no Krishna abraçando a humanidade, por exemplo, sabe? Você gosta de Iemanjá? Abrace Iemanjá. Gosta da Maria? Abraça Maria. Mas faça isso com toda a sua alma, todo o seu coração. Porque numa visão de fora, a partir desse ser, não é importante para quem você está se concentrando, admirando ou respeitando. O importante é que seu coração esteja aceso, que toda a sua aura esteja linda, que todos os seus chakras estejam brilhando como pequenos sóis. E você, que não segue área nenhuma, pensa no sol, pensa no universo, nas estrelas, pensa na magnitude da natureza e se comova com isso, se admire, que isso abra seu coração, abra sua mente e que ao final daquela prática você saia melhor como ser humano, porque você fez de coração, de toda a alma, de todo o valor. Não faça nada dentro de qualquer contexto espiritual de forma automática, robotizada, condicionada. Faça, como diria Jesus, em espírito e verdade, sabe? Uma coisa de dentro. E eu estou falando com vocês, eu não sigo área nenhuma, como vocês sabem. Para mim, se é da luz e é do bem, eu estou dentro, estou naquela vibração. E esse é o recado silencioso, transmental desse ser de luz para eu falar aqui hoje no programa. Tudo que você fizer espiritualmente, faz com alma. É a mesma coisa de você estar numa relação afetiva. Esteja numa relação de alma, de coração. Não faça isso superficialmente ou somente de forma automática. Se é uma relação séria, baseada em amor, integre-se, né? Faça aquilo de todo o coração. Honre aquilo. No caso aqui, o caminho espiritual, seja ele qual for que você queira, honre esse caminho, tá? Se você se torna fanático por um caminho, você envergonha este caminho, porque você acha que a verdade só está nesse caminho, e isso não procede num planeta com tantas culturas e raças e maneiras diferentes de sentir o eterno. Quando alguém se fanatiza por uma área, ela tranca o raciocínio, e mesmo na área técnica e científica tem gente trancada ali também, né? Eu estou falando de algo, de alma, que não permita que você robotize, não deixa você radical naquilo, flexibiliza para entender que outros também estão com alma em outras áreas e também estão de todo o coração, em espírito e verdade em outras áreas e também estão vibrando luz, são seus irmãos de jornada, estão em vários países, várias religiões ou não estão em religião nenhuma, são seus irmãos de sintonia, porque desde o momento que você fez algo de coração e amor dentro da linha que você gosta ou linha nenhuma, você está em sintonia com outros que também estão de todo o coração, com valor, com alma, com verdade, não verdade absoluta, mas a verdade relativa, permeada por algo absoluto que é o amor, que é o que é unidade, por detrás da variedade de todos nós. E era isso que ele passou para mim ali, para que eu falasse disso. E é claro, estou falando do meu próprio jeito. Faça com alma, sabe? Com verdade, de todo o coração, com lealdade, com respeito àquilo que você admira. E lembra, cada vez que você fizer algo ruim, baseado na linha espiritual que você gosta, você está envergonhando esta linha com a sua atitude ruim dentro disso. Por isso, se você fizer com alma, com coração, uma simples prece, um mantra, uma reunião espiritual com respeito, um estudo espiritual sadio, vai ler um livro, se é de um tema espiritual, você não está lendo um livro de matemática nem de português, você está lendo um livro de algo que mexe com a tua alma. É importante demais esse tipo de informação, ventilar isso para vocês, tá? E se não tiver área nenhuma, o respeito à natureza e à vida, e também o respeito a si mesmo, porque cada vez que a gente prejudica alguém, ou tenta ficar atacando os outros, na verdade nós envergonhamos aquilo tudo que nós admiramos espiritualmente, seja lá de que linha for, porque estamos prestando atenção no outro e não fazemos isso de alma, fazemos isso só com o ego da gente e a nossa arrogância. Então é esse o recado aí
que ele me passou, eu procurei dar os dados e mecanismos da volta, do encaixe abrupto, comparei com a parte da literatura de projeção astral, tudo de propósito para dar uma ideia sempre de conjunto, tá? E agora eu quero compartilhar com vocês uma gravação que eu passei na terça-feira passada para o grupo de estudos do Brooklyn, do Espaço Origens, que é um grupo de estudo fechado há muitos anos. Eu estou fazendo as reuniões pelo Zoom e um pouquinho antes da reunião eu gravei algo, uma visão que eu tive para o grupo. E eu achei também por bem compartilhar essa visão com vocês. Gente, escuta esse áudio agora e sintam a minha alegria ao narrar mais uma visão de um amigo extrafísico. E deixo vocês aí com aquelas duas palavras de sempre: paz e luz. Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges. Hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021. Eu estou aqui sentado no sofá do meu quarto, tocando de fundo uma bela peça de piano e cello do artista Peter Keter, New Age americano maravilhoso. E eu resolvi gravar este áudio para registrar um momento, uma experiência que eu tive ainda agora, uma vivência que foi muito legal e eu quero compartilhá-la. Por isso estou gravando, para não perder nenhum detalhe do que acabou de acontecer. Eu vim aqui para o quarto montar a aula do grupo de estudos do Brooklyn de hoje, que eu farei daqui a pouco pelo Zoom. E estou aqui com o caderno aberto, caneta, mas eu não senti vontade de escrever. Fechei aqui as páginas do caderno e comecei a pulsar a luz nos meus chakras. O que eu faço? Eu pulso luz branquinha em todos os meus chakras. Eu começo pela testa, vou descendo de um a um: garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna. Aí da base da coluna eu subo e venho até o topo da cabeça. E aí retorno aqui para a testa. Eu vou trabalhando os meus chakras, visualizando-os como pequenos sóis, com a luz mais branca que eu possa imaginar, pura, cristalina. Pulso a luz dentro dos chakras de um a um pela força da minha vontade, porém de forma tranquila, sem carregar na concentração, simplesmente pulsando suavemente a luz, 30 segundos, 1 minuto para cada chakra, e aí toda a minha aura fica com a mesma cor brilhante, branca, cristalina, e aí eu começo a pulsar a luz da aura como um todo, envolvendo o ambiente onde eu estou, e aí vou observar o que está rolando em torno, interplanos, relativo ao trabalho espiritual que eu faço para aquele momento, no caso aqui, preparando uma aula. Então apareceu aqui à minha frente, plasmado, um padre desencarnado, com uma atmosfera de alegria muito grande, uma energia amarela brilhante em volta dele, e imediatamente eu o reconheci. Acontece que quando eu conheci essa pessoa, foi em Salvador, há muitos anos, num dos cursos que eu sempre faço no mês de janeiro já, desde a década de 1990, ele ia nos cursos que eu fazia com o grupo dele. Ele era um sacerdote de Umbanda muito respeitado, ele era discreto, caladão, na dele, mas tinha os olhos bem brilhantes, e ele coordenava um trabalho de Umbanda muito bom em Salvador. Com o passar do tempo eu perdi o contato. Anos depois eu soube que ele havia passado para o lado de lá, né, por motivo de doença, e nunca mais eu tive contato com ele. Hoje, durante o dia, por 2 vezes eu me lembrei dele. E eu pensei, tem tantos anos que eu não sei falar, não sei nada dele, e de repente assim, provavelmente ele está querendo algum contato, alguma coisa, né? Depois eu vou ligar para um dos discípulos dele lá em Salvador e perguntar dele se alguém também anda vendo por aí. Ele na minha frente, então, plasmado de padre, gente, mas ele tinha um hábito branco, totalmente branco, e uma estola, aquele manto que usa aqui, acho que no pescoço, acho que o nome é estola,
colorido, né? E uma faixa roxa assim, e ele estava muito bem remoçado, né? Bem remoçado e muito alegre na minha frente. E eu estranhei ele, um sacerdote umbanda muito dedicado às coisas da umbanda, plasmado como padre à minha frente. E ele começou a fazer uma dancinha, sabe? Ele estava muito alegre e ele falava assim, mentalmente para mim: que bom que você está me vendo, Wagner, que bom poder falar com você. E aí ele disse para mim que gostava muito de mim, que nos cursos ele não conversava muito comigo, porque ele era discreto, ele ficava observando, mas que ele gostava muito do meu trabalho, né? Que ele dizia que ele me admirava com o olhar, que tudo aquilo que ele não falava, porque ele era discreto, ele irradiava pelo olhar, e que ele tinha um grande apreço por mim. E eu fiquei contente, né? Ele era bem discreto mesmo, era uma boa pessoa, ajudou muita gente em Salvador, fez muito trabalho de caridade, distribuindo alimentos para comunidades carentes. E aí ele então me contou umas coisas, que é isso que eu quero gravar para vocês aqui. E agora, ele me disse o seguinte: ele, numa vida anterior, foi padre em Salvador. E na última vida, que é essa que eu conheci agora, ele foi o sacerdote de Umbanda. E aí ele falou para mim: o meu pendor sempre foi o de trabalhar dentro dos aspectos religiosos voltados para a população. Na vida anterior, como padre, e depois como sacerdote de Umbanda. E aí eu falei para ele: e hoje você é o quê? Ele falou assim: eu sou os dois em um, eu sou uma soma disso, mas tudo aquilo que eu já fui no meu passado. E eu alterno a aparência de padre da penúltima vida com essa que você me conheceu como umbandista na última vida, dependendo do contexto. Você está me vendo hoje como padre porque eu plasmei assim para você me ver e eu poder contar a minha história para você. E ele falou: Wagner, você sabe que o astral de Salvador está muito pesado, muita gente indo embora, e eu estou colaborando numa assistência espiritual. E ele falou: do mesmo jeito que ocorre extrema unção, né, um sacerdote vai perto de uma pessoa, o sacerdote de algum lugar, e encaminha a alma da pessoa. Existe isto também no lado extrafísico. Então, quando eu percebo que a pessoa vai a óbito, vai desencarnar, eu fico perto da cabeceira da cama dela, nos hospitais principalmente, e ali eu oro para ela, para que a passagem dela seja luminosa, para que seres de luz maiores venham buscá-la e levá-la para a luz, para que ela seja feliz, bem viva do lado de lá, e siga a evolução dela com saúde espiritual, deixando para trás todo o aspecto da doença como uma experiência, uma prova, e estando livre, feliz do lado de lá para outras etapas evolutivas. E aí ele me disse uma coisa, gente, especial. Ele falou assim: olha, quando o paciente é católico, eu fico do lado da cabeceira e alguns deles me veem. E eu então plasmo como padre, como você está me vendo. É mais confortável para eles. Alguns acham que eu sou um sonho, que eu sou uma visão, mas sempre a visão do padre benfeitor ali do lado, né? E quando o paciente gosta dos orixás, eu plasmo a figura do sacerdote de Umbanda que você conheceu, né? Depende da pessoa, mas você sabe, você estuda essas coisas, você sabe que eu não sou nenhuma das duas coisas, eu sou um pedacinho de Oxalá. Foi como ele falou. E eu falei assim: mas como é que você junta essa coisa do catolicismo com a parte da Umbanda, que você era sacerdote? Ele falou assim: eu amo Cristo e eu amo os orixás. A figura da cruz para mim é sagrada, e a figura da magia da natureza, das ervas principalmente, me é sagrada, e os pretos velhos para mim são sagrados, sabe? E falava isso, pessoal, com um universalismo, uma soma de alegria, e eu vendo que ele estava igual criança, e ele girava, ele fazia uma dança, sabe, bem alegre. Ele falou assim: olha, eu estou muito contente, Wagner, eu estou igual criança. E aí ele continuou me contando que muitas vezes ele está sentado de um dos lados da cabeceira do paciente, e do outro lado está sentado um preto velho, uma entidade que já trabalhava com ele aqui quando ele estava encarnado e que continua trabalhando com ele do lado de lá. Ele falou para mim que é uma entidade evoluída, que continua orientando ele, né? Ele está desencarnado, e como ele está operando no duplo aqui de Salvador, né? Onde ele gosta mais de atuar, que esse preto velho continua orientando ele de um plano mais alto, e quando ele está na cabeceira do paciente, o preto velho fica do outro lado. E ele diz assim: eu fico orando de um lado e o preto velho orando do outro. E aí eu perguntei assim: mas que prece que você faz? Ele falou assim:
disse, depende. Eu às vezes faço um Pai Nosso, às vezes eu faço uma Ave Maria, às vezes eu canto um ponto de Oxalá. Depende da pessoa. E eu falei, o preto velho me acompanha. E eu comecei a rir, gente, porque a alegria dele era contagiante, era um negócio assim impressionante. E eu fiquei aqui, sabe, quedado olhando ele, né? Nós não tivemos uma amizade grande, porque ele só ia nos meus cursos, eu não tinha muito contato com ele, só ali, uma coisa bem fugaz, e eu vim a percebê-lo então agora, e que ele gostava muito de mim, eu não tinha ideia, achava ele até com o pé atrás assim, né? Mas que não era não, ele falou para mim que ele era tímido, que ele era discreto e que ele amava pelo olhar. E aí eu estou registrando isso agora para vocês, e ele falou para mim assim, agora eu tenho que ir, Wagner, porque você sabe, o astral de Salvador está pesado, muita gente está indo embora e eu tenho que estar lá para ajudar. Eu só aproveitei essa oportunidade que hoje eu vim aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro para ajudar algumas pessoas que são umbandistas, que estão nessa situação. São pessoas que não vão desencarnar, mas eu precisava dar uma assistência por ligações das famílias delas comigo quando eu estava encarnado aí na Terra. E aí aproveitei e dei uma passadinha para visitar você. E se você quiser registrar isso, eu ficaria muito contente, porque eu estou alegre demais, é muito bom falar dessas ideias espirituais em aberto. E ele falou assim, ainda bem que você está aí embaixo na Terra fazendo esse trabalho de forma bem aberta, continua fazendo e Deus vai te abençoar muito você fazendo isso aí. E aí ele começou a girar, gente, dançando, e sumiu numa luz, e rapidamente eu liguei o celular. Estou gravando agora, registrando para vocês essa vivência. Então é isso, tá? Eu quero compartilhar a alegria dele com vocês nessa grande viagem espiritual que é a nossa vida. Uma parte dela dentro da matéria, outra parte fora. A gente vai evoluindo, um período dentro do corpo, outro período lá fora, e vai entrando e saindo, até o dia que a gente alcançar a consciência cósmica em outros parâmetros, só com o corpo mental em outro lugar, vencidas as provas, tanto na matéria quanto no plano extrafísico, como lugares temporários, sendo que o lugar nosso é o eterno coração de Deus, a luz maior que está em tudo. Então, estou registrando isso aí muito contente e concluo isso tudo dizendo para vocês, paz e luz.